Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento, desejo falar à Igreja do Senhor sobre o olhar de Deus, o olhar de Jeová sobre a humanidade. Desejo ler Apocalipse, capítulo 19, 11 e 12. Diz assim: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis o cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Amém, irmãos? Aleluia! Então, Deus está sobre a humanidade com os seus olhos como chama de fogo. Glória a Jesus por isso. Também desejo ler também o Salmo 14, 2 e 3. Diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3 fala assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E o Salmo 53 também confirma a mesma palavra. Vamos ler? O Salmo 53 fala a mesma coisa. Diz assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3 do Salmo 53. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus tem olhado para a humanidade procurando homens e mulheres para que faça alguma coisa de bom neste tempo agora, neste mundo. Nosso tempo que estamos passando agora, né, irmãos? Pelo menos orar pelas nações que estão em guerra, orar por Israel, orar pelas crianças que estão morrendo, orar pelas nações que estão em guerra. E Deus tem olhado para a humanidade e tem procurado e não tem achado. A palavra diz assim no salmo: não há quem faça o bem, não há sequer um para fazer o bem. Também desejo ler também em Isaías 66, 1, 2, que fala que Deus está olhando para o pobre e abatido. O Senhor está com o seu olhar olhando para o pobre e abatido. Isaías 66, 1 e 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: a rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Verso 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Para esse o Senhor está olhando, para o pobre e abatido. Glória a Deus, aleluia. Deus fez todas as coisas. Fez o pobre e o abatido. Mas ele está com o seu olhar sobre o pobre e o abatido. Aqueles que estão em plena guerra, aqueles que estão morrendo, estão abatidos pelas nações
A este o Senhor está com o olhar sobre eles. Para quem também Deus está olhando? Deus também está olhando para aqueles que o temem. Salmo 33, 18. Vamos ler? Salmo 33, 18 diz assim. A palavra do Senhor diz assim. Aleluia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os que estão esperando pela misericórdia de Deus, irmãos, Deus está olhando, Deus está vendo. Então, muitos estão clamando pela misericórdia do Senhor e Deus está com seu olhar sobre eles, graças a Deus. Aqueles que o temem, o Senhor tem misericórdia deles. Glória a Jesus por isso. Terceira coisa, para quem Deus está olhando? Deus está olhando para os justos. Salmo 34, 15. Diz assim. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Jesus. Deus está olhando para o justo. Deus está ouvindo o clamor do justo. Então, muitos irmãos, perante Deus, nós estamos ainda justos perante o Senhor Jesus. Tem muitos justos perante Deus. Eles estão clamando, aleluia. E o Senhor está ouvindo o seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Para quem também Deus está olhando? Para os fiéis. Salmo 101, verso 6. Vamos ler? Salmo 101, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Agora eu pergunto, ainda tem fiéis, irmão? Tem. Ainda tem gente fiel. A igreja verdadeira de Cristo, ela é fiel. Ela anda na obediência do Senhor. Ainda existe crente fiel. Ainda existe servos fiéis no tempo de hoje ainda. Aleluia. E esses fiéis, o Senhor está sobre eles, olhando para eles, para que esteja sempre com Deus. Quem são os fiéis? Aqueles que andam no caminho reto. Os fiéis, eles andam no caminho reto. E eles também servem ao Senhor. Todo homem e mulher que é fiel, ela serve a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para quem Deus também está olhando? Para nós mesmos. Ele manda nos olhar para nós mesmos. Ele manda olhar para nós mesmos, para não sermos tentados. Então Deus está olhando para toda a humanidade e nós devemos olhar por nós mesmos para não sermos tentados. Aleluia. E não perder o que temos ganhado. Segundo João 8 e Apocalipse 3:11. Vamos ler. João, 2 João, verso 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Deus quer nos entregar um galardão completo, não pela metade. Então vamos olhar para nós mesmos, irmãos.
Vamos deixar de se preocupar com as coisas materiais. Olhar muitas vezes para as pessoas que estão precisando de uma palavra, de um conforto. E muitas das vezes nós estamos o quê? Falando coisas que não é para falar contra os nossos irmãos. Em vez de nós estarmos ajudando nossos irmãos, o nosso próximo, nós estamos falando coisas que não agradam nem a Deus e nem aos nossos irmãos. Então aqui diz assim, olhai por vós mesmos. A palavra diz assim, olhai, vigiai e orai. Primeira coisa, temos que olhar por nós mesmos, depois vigiar e depois orar. Já está sendo ao contrário no dia de hoje. Muitas vezes deixamos de olhar, de vigiar e vamos orar. E não fazemos as duas primeiras coisas, que é olhar por nós mesmos e vigiar. Aí vem a oração em terceiro lugar. Né? Mas se você não obedecer essas primeiras coisas que o Senhor manda dizer aqui, aleluia, olhar para nós mesmos e vigiar, a sua oração pode ser em vão. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero ler Apocalipse também 3:11, diz assim. Eis que vem sem demora, guarda o que tens. Aleluia. Para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos uma coroa, irmãos, guardada para nós, preparada já para nós. Então nós temos que guardar aquilo que nós temos de bom na nossa vida. Aleluia. Que o Senhor vai vir sem demora. Não é verdade? Ele vai ajustar a conta conosco. E se você não tiver guardado aquilo que Deus tem te dado, irmãos, principalmente a tua salvação, você não vai subir com Jesus. Vamos guardar aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que temos ganhado do Senhor, que é a salvação das nossas almas. Sexto lugar, o olhar de Deus está sobre tudo e todos, contemplando os maus e os bons. Provérbio 15:3. Provérbio 15:3. Diz assim a palavra do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O olhar de Deus está sobre tudo e todos, contemplando os maus e os bons. Para onde poderemos fugir? Aleluia! Para onde eu posso fugir? Se Deus está com o seu olhar sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu irmão, sobre a igreja, sobre a humanidade, sobre o mundo todo. Para onde fugiremos nós? Vamos ler o Salmo também 139, que diz, que fala alguma coisa sobre isso aí? Salmo 139. Diz assim, aleluia, a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Jesus por isso, irmãos. O que devemos fazer?
O que devemos fazer, igreja? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para o Senhor. Além dos montes, o Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim. Vamos ler o Salmo 121, verso 1 e 2. Deus é guarda fiel do seu povo. Diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos levantar nossos olhos para os montes, e lá virá o nosso socorro. Aleluia! Temos que olhar acima dos montes, que está Cristo olhando para nós, para resolver os nossos problemas. Amém, igreja? O 123 também diz assim, e o versículo de 1 a 4. A oração do crente desprezado. Para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Aleluia! O versículo 2 diz assim, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. E o versículo 3 também diz assim, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos asaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobre modo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Glória a Jesus. Então esta é a oração que nós temos que fazer. Aleluia. Quando nós estamos em apertos, glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Nós temos que olhar para o Senhor. Somente Ele é Deus. Somente Ele pode fazer alguma coisa por nós. Aliás, pode fazer tudo por nós. Aleluia. Deus pode fazer tudo por nós. Deus é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Amém? Hebreus, capítulo 12, versículo 2, fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Por fim, devemos olhar para Deus a fim de sermos salvos. Isaías 45, 22. Eu quero ler Isaías 45, o versículo 22 diz assim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só existe um Deus, irmãos, não há outro Deus que devemos olhar. Aleluia. Somente Deus, é somente a Ele que devemos olhar para sermos salvos. Não existe um outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Aleluia por isso. Não existe outro caminho. Somente Cristo é o caminho.
porque irá chegar o dia em que todo olho verá o Senhor dos Senhores. Apocalipse 1:7, eu quero ler. Vai chegar um dia que todo olho verá o Senhor dos Senhores. Apocalipse 1:7. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E o verso 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vou repetir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos pedir, irmãos, para o Senhor desvendar os nossos olhos. Muitas das vezes estamos com nossos olhos fechados, né? Vamos pedir para o Senhor, aleluia, abrir os nossos olhos para ver as suas maravilhas. Como diz o Salmo 119 e o verso 8, mais esse versículo eu quero ler para terminar com a mensagem que Deus me deu para entregar para a igreja. Salmo 119, o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Deus quer desvendar os nossos olhos, tirar aquilo que está nos atrapalhando, irmãos, para poder nos enxergarmos que a nossa redenção já está próxima. Jesus está às portas, nós temos visto que as profecias estão se cumprindo dia a dia aos nossos olhos. Somente aquele que está com os olhos fechados, que não vê que Cristo está voltando. Aleluia! Vamos contemplar as maravilhas de Deus. Vamos contemplar, aleluia, os milagres do Senhor. Mesmo em plena guerra, mas o Senhor está com seu olhar sobre as nações. Aleluia! Para realizar ainda grandes milagres. Que Deus queira abençoar a sua igreja. Amém.